É sempre um grande prazer nós termos essa oportunidade de comunicar a palavra de Deus. Essa manhã, no toque do dia, nós temos hoje como convidada Regina Rocha. Regina Rocha é bem ativa ali na nossa igreja, evangelista, sempre trazendo a palavra. E no secular, ela é coordenadora ali no Terni também, né? Trabalha com adolescentes, jovens, né? Sempre procurando educar de uma maneira muito boa os nossos jovens. Então hoje, no toque do dia, vamos ter a presença de Regina Rocha. Assim pedimos a sua preciosa atenção. Obrigado. Bom dia, irmãos, bom dia, amigos, que dispuseram o seu tempo para estar aqui conosco nesta manhã. E nós nos sentimos assim muito honrados, né, em trazer a palavra. Na verdade, é um momento de reflexão, né, reflexão. E eu confesso a vocês que o nervosismo sempre aparece, né? Por mais que nós estejamos acostumados a falar em público, né, em falar com pessoas, mas esse distanciamento social é uma nova modalidade também para que nós possamos levar a palavra através desse meio de comunicação que é a internet. Tá? Então eu agradeço cada um de vocês, agradeço aqueles que me convidaram para estar aqui e vamos refletir um pouco em cima da palavra, né? Nós vivemos em tempos difíceis de pandemia, coisa que nós jamais esperaríamos que acontecesse conosco, né? Mas nós estamos assim. Então eu agradeço a Deus por estar aqui nesse momento falando com vocês. E nós estamos assim vivendo tempos atribulados. Momentos em que nós ficamos muitas vezes angustiados, depressivos. Já há mais de 6 meses nós estamos aqui convivendo com essa epidemia. E durante este tempo, nós percebemos que muita gente está com problema de depressão, problemas econômicos, que gera insatisfação, que gera tristeza. E nós estamos vivendo realmente momentos que jamais pensaríamos. Tem pessoas que deixaram seus projetos para trás ou suspensos, pessoas que deixaram suas viagens há muito tempo planejada e tiveram que deixar tudo para trás. Projetos pessoais como trabalho, né? Negócios, casamentos, estudos, enfim, né? Obrigados a deixarem tudo ou suspender por um tempo até que Deus extermine de uma vez com esse vírus, ou que dê a inteligência suficiente para aquelas pessoas, cientistas, pesquisarem uma vacina e assim livrar o povo desta epidemia. Então, as pessoas assim, desempregadas, as pessoas que estão sem visão, sem expectativa, sem esperança, em saber o que vai acontecer aí para frente. Mas temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, nós que cremos na palavra, que sabemos que tem um Deus que está a par de todas as coisas, está no controle de tudo, nós temos a esperança no nosso Deus, que nos guarda, que nos protege, né? E que nos dá esperança de dias bons, sob o cuidado do nosso Senhor. Então, diante do que nós estamos vivendo, muitos se questionam, por que essa pandemia veio agora? Por que não poderia ter vindo em outros tempos? Puxa, logo agora que eu estou bem estabilizada,
né? Agora que eu estou num período maravilhoso da minha vida, ou financeiramente, pessoal, social, e essa epidemia veio. Mas a verdade é a seguinte, amigos e irmãos, que as crises, aliás, sempre tivemos. Sempre tivemos crise. E o que acontece nesses momentos? Nós precisamos pedir a sabedoria de Deus para reagirmos bem diante delas. E, pensando em tudo isso que nós estamos vivendo, eu quero refletir um pouco com os irmãos e amigos sobre a história da rainha Esther. Tá? É uma mulher que teve grande influência e grande importância para o povo judeu. Esther, nesta mensagem, nós queremos mostrar duas atitudes de Esther, que quando ela e o seu povo passaram pelo pior momento de suas vidas, para aprendermos qual é o propósito de Deus para todos nós. A história começa com o povo hebreu, que estava cativo na Pérsia, né? Eles já haviam sido escravos e agora ainda continuavam sob o domínio dos persas. E o rei naquela época é o rei Assuero, ou Xerxes, como alguns dizem, né? E precisamos conhecer então para saber o que aconteceu. É um livro de 10 capítulos, mas eu vou tentar resumir esses capítulos assim, em poucos momentos que nós temos, para nós entendermos toda essa problemática e a importância dessa rainha, tão importante para o povo. Então o povo, como eu disse, né, hebreu, ele estava sob o domínio da Pérsia por 120 anos. Durante um banquete, o rei Assuero, ele planejou um banquete muito grande, em que ele convocou todos os príncipes, todos os líderes militares, os oficiais, para participarem desse banquete. E ele, obviamente, era um homem muito orgulhoso, poderoso, e ele quis que estivesse presente com ele a sua rainha, a sua esposa, a rainha Vasti. Era uma mulher muito bonita, encantadora, formosa, e o rei queria, obviamente, exibir a sua esposa naquele banquete. Mostrar às pessoas que estavam ali aquela mulher linda que ele tinha como uma rainha. E assim aconteceu. Ele convocou a rainha para estar presente naquele lugar. Porém, a rainha se recusou a comparecer, porque ela estava em outro compromisso com as mulheres lá no harém. Então ela se recusou. O rei ficou muito bravo, porque ele era orgulhoso. Ele era um homem pagão, e por qualquer motivo ele se irava, e ele não aceitava um não como resposta. Passado uns dias, ele resolveu trocar de rainha. Não, ela não me obedece, ela não fez, eu não quero mais essa rainha. E ele foi se aconselhar com os sábios do reino. Aí disseram, vamos escolher uma nova rainha para o rei, porque essa aí deu mau exemplo. Daqui a pouco todas as mulheres do reino vão querer mandar nos homens, não vão querer mais obedecer. Então ficou aconselhado, né? Resolveu então ele convocar todas as mulheres, né? A conselho dos sábios. Ele resolveu então convocar
todas as mulheres bonitas do reino para se candidatarem a uma nova rainha. Então, foi como se tivesse uma seleção de mulheres, e aí então ele escolheria a nova rainha. A cidade de Suzã era como se fosse uma capital, digamos assim, política, né? Lugar onde estava instalado o governo central, e nessa cidade morava um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu, ele tinha sido trazido como escravo, né, de Israel, e morava com sua prima, Esther. Esther era uma menina órfã, havia ficado órfã ainda pequena, e ele pegou Esther para criar como sua filha. Ele adotou Esther como sua filha e a criou. E ela se tornou uma linda mulher, formosa mulher, né? Uma jovem muito bonita. E aconteceu que Esther foi levada, né, pelos guardas do rei Assuero ao palácio, juntamente com outras jovens lindas e formosas como ela. Mardoqueu pediu a Esther o seguinte: olha, você não fala que você é judeia, porque os persas podem te fazer mal. Então Esther foi para o harém, né, possivelmente um lugar onde as mulheres do rei ficavam, e por ali ela passou um ano se preparando juntamente com as outras mulheres, possivelmente tomando banho de ervas aromáticas, óleos perfumados, né? Aprendendo sobre postura, elegância, né? E assim foi, usando as roupas mais finas, os perfumes mais preciosos, joias riquíssimas, e assim foi. Passado o ano, chegou o dia. Era como se elas estivessem se preparando para um concurso de beleza, digamos assim. Chegou o dia da escolha e todas elas desfilaram para o rei. Mas quando o rei bateu o olho em Esther, ele se apaixonou e se encantou por ela. Olha que maravilha. Esther, aos olhos do rei, era a mais linda, a mais formosa, a mais cativante. E assim o rei gostou dela, né? Mais do que qualquer outra mulher, e fez dela a sua rainha. No livro de Esther, no capítulo 2, no versículo 17 e 18, diz o seguinte: Esther, capítulo 2, 17 e 18, diz o seguinte: o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por generosidade real. Olha que maravilha! Ele ficou encantado com a beleza de Esther e a proclamou sua rainha. Mas, na verdade, um parentezinho aí, né? Esther, na verdade, ela foi escolhida, né, como rainha, não somente pela beleza dela. Deus a fez bela com o propósito de se tornar rainha, e Deus queria usar a sua influência. Então, quem a colocou naquele lugar, né? A beleza dela foi dada por Deus, planejado por Deus, porque nós sabemos que Deus é um Deus que planeja também as coisas. Ele tem um propósito para nós, para cada um de nós. Então Esther foi colocada ali com um propósito, né? Ele iria usar futuramente a influência de Esther junto ao rei para favorecer o povo de Israel. E assim foi, passaram-se tempos e
A vida no palácio seguia normalmente, até que o rei Assuero tinha um amigo chamado Amã. E este amigo, né, ele era muito chegado do rei, e o rei decidiu honrá-lo, chamando Amã e assinando um decreto real que obrigava todas as pessoas da Pérsia, incluindo os judeus, a se prostrarem diante de Amã. Ele se tornou um homem poderoso. O rei deu todas as regalias para ele, então ele era um homem de confiança do rei. Os decretos, ele andava e ele participava de tudo. Tudo que ele pedia para o rei, que ele terminava, o rei acatava as ordens dele. Então ele era assim, o top, digamos, daquele tempo. Era o que mandava depois do rei. E ele se tornou, depois disso, mais soberbo ainda e orgulhoso do que ele já era. Então ele passava, todos tinham que se abaixar para ele, em reverência a ele e ao cargo dele. Mas tinha uma pessoa que não se curvava a Amã, por nome Mardoqueu, tio de Esther. Mardoqueu dizia que ele não se curvava perante outro rei a não ser o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele não admitia se curvar a ninguém além do Senhor. E todo lugar que ele ia, que Mardoqueu passava, ele não se abaixava. E as pessoas começaram, Mardoqueu não se abaixa, Mardoqueu não se prostra diante de ti, Amã. E Amã foi cultivando ódio, não só por Mardoqueu, mas como pelo povo judeu. E começou a perseguir o povo. E conversando com o rei Assuero, né? Porque alguns empregados do palácio, né, falaram para ele, e ele começou realmente a ficar bravo, zangado com coisa disso, odiando assim a todos os judeus. Então ele pediu, chegou até o rei e falou para o rei que todos os filhos de Israel, ele pediu que todos morressem, pediu a morte de todos os judeus. Então, o que aconteceu? O rei Assuero atendeu o pedido de Amã, enviando um decreto para todas as províncias, de quê? Pela raiva de Amã, né? Mas não que ele disse isso, obviamente, diretamente. Mas como Amã era seu amigo, ele mandou um decreto, né, a todas as províncias, de que todos, homens, mulheres, jovens e crianças, já estava com uma data marcada, para que todos eles fossem mortos. E com um agravante ainda, ninguém poderia se defender. O povo ficou desesperado. E Mardoqueu, mais ainda, com o povo dele, que estava já perecendo pela escravidão, e agora ainda seriam exterminados por ordem do rei. E Amã estava por detrás disso, né? Porque não gostava de Mardoqueu e passou esse ódio todo para o povo. Mardoqueu, como nós já sabemos, tio de Esther, né, ficou preocupadíssimo ao receber aquela notícia, e ele foi até a sua prima Esther e contou para ela, né, o que estava acontecendo, e pediu a ela que usasse o seu cargo de rainha da Pérsia para interceder junto ao rei. Foi onde Esther disse para ele o seguinte: primo, ninguém pode entrar na presença do rei a não ser que seja chamado. Caso contrário, seremos levados à morte. O rei não admite que alguém entre à sua presença sem que seja chamado.
E Mardoqueu, né, começou a conversar com ela. E pensando nisso, Esther, ela não estava tão errada. Ela estava numa situação, digamos assim, confortável. É aquilo que nós dizemos a zona de conforto. Eu estou bem no palácio, eu sou a rainha do rei, nada vai me acontecer, talvez na cabeça dela, pensando assim. Nada vai me acontecer, estou tranquilo, né? Mas Mardoqueu a fez refletir em cima disso. E lá em Esther, no capítulo 4, 13 e 14, foi aonde Mardoqueu abriu os olhos de Esther a respeito da gravidade daquela crise. Veja o que ele disse, então. Imediatamente mandou, diz o capítulo 4, versículos 13 e 14. Imediatamente mandou adverti-la. Não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares, neste momento crucial, certamente socorro e salvação de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa, a casa dos teus familiares, de teus pais, todos sereis aniquilados. E continuou. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Olha só, observem essas últimas frases. Reparem bem na última frase que Mardoqueu disse a Esther. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Foi esse questionamento que mudou a postura de Esther em relação à crise que ela e todo o povo de Deus vivia naquele momento. Então, Esther, alerta, acordou para aquele problema e pediu, né? Pediu para que todo o povo judeu orasse, jejuasse por 3 dias, que ela também, junto com as outras jovens, né, do harém, fariam também. Orariam, jejuariam e orariam por 3 dias. Para quê? Nosso entendimento, pedir a sabedoria de Deus. Porque como ela ia entrar à presença do rei, sendo que era proibido terminantemente a presença de alguém, até da rainha, sem que ele, o rei, autorizasse. E assim aconteceu. Então, depois disso, né, Esther foi falar com o rei Assuero. Foi falar com o rei Assuero, que surpreendentemente ela começou a cercar o rei pelos corredores do palácio, né? Aí quando chegou perto do rei e tal, surpreendentemente o rei estendeu o cetro para ela, como tipo de um perdão, autorizando ela a chegar-se perto dele. Aí Esther chegou a ele, né? Durante esse tempo. E olha só, ele não ficou bravo com ela. E ela então, humildemente, convidou o rei. O que você quer, Esther? Estou aqui para convidar o rei e Amã para virem a um banquete que eu estou preparando para vocês. O rei, alegre e feliz, aceitou imediatamente e já pediu para Amã: prepare-se para nós irmos ao banquete da rainha. E assim aconteceu. À noite eles foram e Amã super feliz, porque era um privilégio sem par estar ali no banquete com a rainha. E ele, que era o, digamos assim, o número 1, né, depois do rei, ser convidado para um banquete com a rainha. E nesse banquete, conversaram, jantaram e tal, né?
E o rei pergunta a Esther: o que a minha rainha deseja? Em que eu posso servir, que até a metade do meu reino eu te dou? E Esther, muito sabiamente, falou assim: eu quero que o rei amanhã venha novamente, junto com Amã, venham mais uma vez no banquete que eu estarei preparando para vocês, um jantar preparado para vocês. Aí então eu lhe direi qual que é o meu desejo. E assim aconteceu, né? No dia seguinte, durante o banquete, o rei perguntou à sua rainha Esther, sua esposa Esther, sua rainha, qual era o pedido que ela queria fazer. Então ela respondeu conforme está no capítulo 7, nos versículos 3 e 4, que diz o seguinte: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei, surpreso com aquele pedido, né? Então, ele perguntou a Esther: quem que havia planejado fazer aquelas coisas tão terríveis? E ela disse que tinha sido Amã, o Amã ao lado do rei. Em seguida, o rei descobriu Então, naquele momento, o rei descobriu o que Amã estava maquinando, planejando para o povo de Israel. O rei ficou irado, revoltado com Amã, e viu que tudo aquilo que Amã estava fazendo, ele se entristeceu com o pedido de Esther. Ficou muito bravo, né? E ficou revoltado com Amã. Então, o que aconteceu? Diante de tudo aquilo, o rei decretou que Amã fosse enforcado. Olha só como que as coisas mudam. Decretou o enforcamento de Amã. Depois disso, o rei deu para Esther a casa luxuosa, com todos os valores, com toda a riqueza que tinha dado para Amã, deu para ele, para Esther. Esther ficou com todo o que Amã tinha. Então Esther se lançou aos pés do rei e chorou e implorou pelo seu povo, porque o decreto do rei ainda estava vigorando sobre o povo e seria cumprido em pouco tempo. O rei ficou pensativo. E agora? Um decreto de rei não se revoga, não se revogava. O que ele falava deveria ser cumprido. Ele não poderia voltar atrás. Olha o problema para o rei. Queria ajudar, mas ele não sabia até o momento como fazer isso. E o que aconteceu? Lá, ele resolveu fazer um outro decreto. Ele não tinha jeito, o decreto não podia ser revogado, então ele resolveu fazer um outro decreto. E neste decreto, né, ele disse o seguinte: permitia nesse decreto que todo o judeu que fosse atacado, que a sua família fosse molestada em qualquer lugar, podia ser na sua casa, na rua, onde estivesse, ele poderia lutar contra essas pessoas. Lembra que antes eu disse
que o decreto era para matar todo o povo judeu e eles não poderiam se defender. E esse decreto, ele já abriu, né, um parênteses para que o povo pudesse se defender. E olha só, irmãos, a Bíblia diz que o povo de Israel matou 75 mil inimigos, todos aqueles, porque tinha uma data para isso acontecer. O povo ia ser atacado, ia ser morto, e não podiam fazer nada. Com esse novo decreto, o povo podia se defender. Então o povo se juntou, se reuniu para se defender daqueles que queriam matá-los. E o povo prevaleceu, porque Deus estava com eles. O povo judeu prevaleceu contra o inimigo, porque Deus estava com eles. E a palavra fala que 75 mil inimigos, está lá no capítulo 9, 16. E que após aquela batalha, todos festejaram, pois sabiam que haviam recebido um grande livramento do Senhor. Que bom! Deus, Ele é fiel com todos aqueles que obedecem à sua palavra. Mesmo nos momentos mais complicados, quando nós estamos à mercê de situações em que nós não vemos nenhuma expectativa, em que nós nos sentimos acuados, Deus nos dá o livramento. Basta que nós nos prostremos a esse Deus, que nós peçamos a Ele para que Ele nos ajude e nos guarde, e Ele faz isso, porque Ele nos ama. É um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. E tudo isso aconteceu na vida de Esther. Esther foi usada por Deus para dar livramento ao seu povo. Então, diante dessa história de Esther, o que a gente tem que trazer para nós como reflexão? Precisamos refletir sobre a nossa vida. Nesse momento de crise, de pandemia, em que o mundo todo está vivendo. E aqui localmente, né, nossa cidade, nosso lugar, junto aos nossos amigos, junto àqueles que nós amamos, junto às pessoas que nós vemos, o que nós estamos fazendo? A primeira atitude de Esther foi a seguinte: ela não pensou em si mesma. Por segundos ela pensou no bem-estar dela, mas ela foi alertada. Ela não pensou em si mesma. Quando Mardoqueu foi até a rainha Esther pedir para que ela intercedesse pelo seu povo, a primeira reação dela foi tentar proteger a si mesma, pois sabia que poderia morrer se ela fosse até a presença do rei, sem ser convidada. E quando nós nos sentimos ameaçados ou estamos diante de um problema, é comum a gente pensar primeiro em nós mesmos, né? E nós temos um instinto, porque nós somos humanos, nós temos um instinto de sobrevivência. Mas devemos agir como Esther, né? Esther, ela pensou primeiro nos outros, no povo, e entendeu que havia um propósito de Deus para a sua vida. Então, tanto é que ela, numa passagem, ela diz: eu vou, se tiver que acontecer alguma coisa comigo, que aconteça, mas eu vou. Ela se encheu de coragem e foi. Por quê? Eu, na minha reflexão, quando ela pediu para que o povo jejuasse, orasse, ela também assim o fez, junto com as outras jovens, pedindo a direção de Deus. E ela se encheu de coragem e foi até o rei, onde foi atendida, recebida e atendida pelo rei. Então, reflitamos a respeito. Quem sabe, neste momento de crise, o Senhor quer nos usar de alguma maneira.
Ele tem um propósito para cada um de nós. E o que nós estamos fazendo? Nós vamos continuar inertes, parados, sem nada fazer? Nós não podemos ir à igreja? Agora, graças a Deus, já está começando a abrir, né? Ficamos em casa, no nossa zona de conforto. O que nós estamos fazendo pelo nosso próximo? O que nós estamos contribuindo? Com uma palavra, com uma ajuda para alguém que precisa? Isso serve para todos nós que somos cristãos. Vamos pensar sobre isso. Em Romanos 15, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então, nós, irmãos, como cristãos, precisamos cuidar, ajudar, olhar a fraqueza do outro e ajudar, não pensar em nós mesmos. A segunda atitude de Esther é a seguinte: crer que Deus não vai nos abandonar. Esther foi assim, ela acreditou, ela creu que Deus não iria abandonar o seu povo. A Bíblia conta que Mardoqueu não tinha dúvida que Deus iria trazer livramento ao seu povo. Se Esther ajudando ou não, Deus iria, de alguma forma, trazer o livramento para o povo. Mas é Esther que estava sendo escolhido, que tinha sido escolhida para dar livramento ao povo. Através dela é que o decreto foi mudado, ou que foi feito um outro decreto, dando auxílio, dando poder ao povo mesmo de se defender. Então, da mesma forma que nós não sabemos o que o Senhor tem preparado para nós, o que o Senhor quer de nós nesse momento de crise. Mesmo que passemos por momentos muito difíceis no futuro, nós não podemos deixar de acreditar que Deus sempre cuida do seu povo e lhe dá livramento, assim como está escrito no Salmo 34. Versículo 19 diz o seguinte: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus, Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que nos cuida, nos protege, um Deus justo, e Ele cuida de nós. Ele é um Deus que tudo pode e que nos olha, está no controle de todas as coisas. E quando muitas vezes nós nos sentirmos desanimados, tristes, desesperançosos, busquemos a Deus, que Ele nos dará resposta. É Ele, através do Espírito Santo, que nos consola das nossas aflições. Ele que nos dá o norte, que nos dá o direcionamento para todas as coisas e o livramento. Assim, nós acabamos de ler, esse texto de Esther, que as aflições e as adversidades sempre farão parte da nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, com vida, nós passaremos por tribulações, por adversidades, tudo. Nós estamos aqui no mundo. Mas Deus permitiu essa pandemia justamente nos dias de hoje, e devemos procurar qual é o seu propósito.
o propósito de Deus para a nossa vida nesses momentos. E o que nós podemos fazer, né, para ser parte da solução? O que nós podemos fazer? Nós que estamos bem, aqueles que já passaram na sua família, nós, enquanto cristãos, nós não estamos livres das tribulações, não. Quantas pessoas já perderam seus entes queridos nessa pandemia? Já perderam pais, mães, irmãos, amigos. Muitos de nós já contraímos esse vírus e Deus nos livrou. E nós estamos vivos, em pé. Para quê? Para ajudar outros. Esse é o propósito também, um dos propósitos de Deus para a nossa vida. É ajudar, é consolar, é aconselhar, é sentir a dor do próximo, que é o amor. Ficar reclamando, procurando achar um culpado para todas as coisas, para tudo, não vai resolver nada. Não resolve nada. Então a gente deve crer, assim como a rainha Esther, né? Que nós não estamos aqui nesta terra por acaso. Nós temos um propósito. Talvez nós não consigamos fazer grandes coisas, mas aquele pouco que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Então, Jesus disse o seguinte, né? Lá em Mateus 10, 42 e 25, 40, diz o seguinte: Jesus disse que se dermos até mesmo um copo d'água a um dos seus pequeninos, estaremos fazendo isso ao próprio Senhor e não perderemos a nossa recompensa. Por isso, se nós tivermos essa disposição e amor no nosso coração, já é o suficiente. Muitas vezes a gente fecha os olhos para as coisas que acontecem na nossa frente. É alguém que bate a nossa porta pedindo um prato de comida, né? Pedindo uma água, um café, e muitas vezes a gente não tem tempo, a gente deixa para depois. Não. Naquilo que nós podemos fazer para a obra do Senhor. Eu tenho me cobrado isso. O que eu estou fazendo? Vou continuar nessa minha vida inerte, parado, esperando o quê? O que eu estou fazendo? Então eu quero contribuir com a obra. E assim deve ser todos nós cristãos. De alguma maneira, contribuir para o próximo. Essa crise vai passar, mas até que isso aconteça, muitos sofrerão. Não sei eu, hoje talvez eu esteja bem, mas amanhã ninguém sabe. Mas a certeza que nós devemos ter é que Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que nos fortalece, que nos protege, que nos guarda, né, que nos conduz à vida eterna. E isso nós devemos ter em mente. Fazer aquilo que o Senhor mandou. Sair, pregar o Evangelho para muitas pessoas. Consolar os aflitos, as pessoas carentes. Vamos fazer a nossa parte. Amém? Então eu me despeço de cada um dos irmãos, agradecendo o seu tempo, por estar nos ouvindo. E rogo ao Senhor, né, que nos abençoe, cada um dos irmãos, cada um dos amigos que estão nos ouvindo. Tenham todos um bom domingo, né, um bom feriado amanhã para nós que estamos aqui em Corumbá. Nossa cidade vai fazer mais um ano de aniversário e nós estamos aqui. Amém? Até lá.